José Aparecido, boa tarde. Seria bom que não classificava pois vamos passar vergonha, time ruim demais. Tem muita gente falando isso, né, cara? Tem muita gente falando isso. Eu penso que os 4 times grandes do estado de São Paulo têm a obrigação de se classificar no Campeonato Paulista, tem essa opinião, embora seja difícil afirmar, né, para muitos torcedores e para a questão de qualificação em Copa do Brasil, de que é melhor ficar de fora porque vai tomar goleada, porque vai perder, não sei o quê. O que vai acontecer depois é outra história. O campeonato pode mudar ou pode se manter da mesma forma. O Santos pode ter o Neymar de volta ou não, né? Pode ter o Neymar em 50%, 60%, 80%. O Ilharão de volta por poucos minutos. Então, essa questão aí, cara, eu acho que depende muito do que vai ser o campeonato. Por exemplo, o Palmeiras está classificado, né? Novo Horizontino, idem. Quem garante que o Novo Horizontino, passando para a próxima fase, ele não é eliminado no primeiro confronto ali das quartas de final, né? Primeiro contra o oitavo, segundo contra o sétimo, terceiro contra o sexto, quarto contra o quinto. A vantagem é de quem joga em casa, quem terminou nas colocações acima, óbvio. Mas futebol, cara, assim, 11 contra 11 e é muito imprevisível. Embora eu concorde com o meu querido José Aparecido de que o futebol que o Santos tem praticado esse ano é totalmente insuficiente, né? O futebol muito aquém do que pode produzir, do que deveria produzir. Aos 18 minutos, o Barreal sai lesionado e entra o Roleiser, né? O Roleiser entra aos 20 minutos e joga na mesma função do Barreal. Claro que a característica muda, porque mesmo quando o Barreal e o Roleiser jogam juntos, eles podem jogar juntos, mas o Vojvoda optou por começar com um e deixar o outro no banco, né? O Roleiser acabou perdendo a vaga para o Miguelito, nesse entendimento aí do Vojvoda. O Barreal é um jogador mais combativo, um jogador mais de disposição tática, de força física, um jogador que participa mais do jogo com e sem bola. O Roleiser não, o Roleiser precisa de bola no pé, né? O Roleiser não é jogador de atacar o espaço, o Roleiser é jogador de ter a bola, de construir, de cadenciar, né? De gerar um passe, de tentar um drible curto. Eu achei até que durante 10, 15 minutos do Roleiser no primeiro tempo, ele fez um bom jogo. Agora, o segundo tempo dele foi lastimável. O segundo tempo preguiçoso, o segundo tempo muito ruim do Roleiser, né? Lamento bastante, porque é um jogador que eu entendo que seja um bom jogador, mas que no Santos as coisas não acontecem, né? Definitivamente as coisas não acontecem, assim, claramente, cara. Claramente as coisas não acontecem, embora eu tenha achado que o primeiro tempo, os 10 a 15 minutos dele foram bons quando ele entrou ali, o impacto dele, mas não gostei. Bom tempo, ótimo jogo, né? Ótimo jogo do Camisa 49, assim, fazendo jus e entendendo que talvez alguns aqui do chat, pessoas da opinião pública, influenciadores, criadores de conteúdo, jornalistas e torcedores, entendiam que o Bom Tempo precisava de uma chance no time titular. Ele teve, jogou bem, né, fez um bom jogo, participou de gol, ele deu aquele passe em profundidade para o Igor Vinícius cruzar para dar assistência para o Rony. Então, para quem gosta, dá para considerar uma pré-assistência, né, para quem gosta do termo. Então, mais um bom jogo aí do Gabriel Bom Tempo, voltando a jogar bem. Nem mais 50% é brincadeira, o Claudio de Conceição manda aqui. Roleiser não é jogador de futebol, tá em profissão errada, na opinião do Claudinei. Ele deixou a opinião dele aí, valeu pela mensagem, pela moral de sempre, nosso querido Claudinei. O Miguelito, cara, eu já achei um pouquinho mais apagado, embora eu não tenha achado um jogo dele péssimo, né? Ele vinha fazendo bons jogos, vinha entrando bem, vinha participando de uma certa forma interessante assim nos jogos do Santos e merecia essa titularidade. Ele foi titular contra o Bragantino na Neoquímica e foi titular nesse jogo contra o Noroeste fora de casa. Então, as chances estão sendo dadas. Eu tô gostando dessa parte aí do Vojvoda de dar mais chances para o Miguelito, de oportunizar alguns atletas. Óbvio que eu entendo, não tenho provas para afirmar isso, né, mas eu entendo que existe a possibilidade do Vojvoda estar colocando alguns atletas mais jovens das categorias de base por pressão de cima, que vem da torcida também, né? Eu entendo como
é um ponto positivo a se observar nesse sentido. Não acho que vem totalmente da cabeça do Vojvoda, né? Mas é um mero achismo meu, né? Porque o Vojvoda, ao que parece, não é mais conservador em relação a atletas jovens e de categoria de base, né? Então, é o que ele mostrou até agora no Santos, né? O que ele vai mostrar ainda, eu já não sei. No segundo tempo, cara, o que me chamou a atenção, eu vou até pegar aqui, compartilhar na tela não, vou só ler aqui, 75 a 25% de posse de bola para o Santos, 7-4 em chutes para o Noroeste e 3-2 na direção do gol que o Noroeste acertou, né? Cara, assim, o Noroeste teve jogadores de linha 10 contra 9 do Santos, né? 10 contra 9 e o goleiro de cada lado. O Santos teve um jogador a mais por mais de 50 minutos, cara, contando o primeiro tempo e acréscimos, os dois. Deveria ter feito um jogo melhor,